Boa noite, agora sim. Boa noite a todos. Meu Deus, a cachorra tá derrubando para começar a aula aqui com chave de ouro. A cachorra derrubando a minha ring light. Boa noite, falha técnica aqui. Meu nome é Márcio, né? A metade aí de vocês já me conhece. Eu já ensinei aí para metade da turma, né, que veio da Nabuco, contabilidade geral. E para outra parcela ainda dessa turma, eu ensinei fundamentos e contabilidade geral. Então, temos três turminhas diferentes aí, né? Mas a turma que veio da Nabuco se tornou uma turma só. Né? Uns já estudaram comigo 2 disciplinas e outros estudaram apenas uma, e essa é a segunda. Para outros, essa é a terceira. E para vocês da Nassau, esta será a primeira disciplina comigo. A disciplina, né, que eu irei ensinar, lecionar esse semestre para vocês é contabilidade de custos, né? Contabilidade de custos, para mim, é a principal disciplina do curso de contábeis, né? A mais importante, a mais interessante para mim, vou dizer porque, além de ter sido minha área de mestrado, é a cadeira que eu sempre ensinei desde que eu comecei a dar aula. Então, eu dou aula já há 5, 6 anos e sempre, todo semestre, eu ensino custos ou análise de custos. Poucos semestres eu não ensinei nenhum nem outro. Então, assim, é uma disciplina que eu tenho bastante apreço, bastante responsabilidade, né? Por ser uma disciplina que eu gosto muito de ensinar, né? Que geralmente os alunos gostam também, né? E eu espero que dê tudo certo com vocês. Eu estou muito tranquilo porque durante esses 6 anos, né? Que é muito tempo ensinando uma disciplina, eu já vi muita coisa, né? Eu já posso aconselhar vocês muito. E eu espero que vocês peguem, né, esse conselho e siga aí com ele os 6 meses. 6, né, 5 meses. Por que eu digo isso? Porque mesmo ensinando tanto tempo essa disciplina, mesmo dando vários conselhos, alguns alunos meio que não escutam. E aí tem dificuldade depois. Eu vou dizer o que, por exemplo? Essa disciplina é uma disciplina conceitual e prática também. Para você entender a prática, você tem que entender muito bem os conceitos. Para você entender os conceitos, você também tem que praticar, né? Ajuda a entender melhor os conceitos. Então, é uma cadeira mista, que é algo assim muito bom. Não é aquela coisa só conceitual e também não é aquela coisa prática, né? Então, é uma mistura dos dois. Você tem que entender muito a teoria que está por trás e você tem que praticar muito, né? Tem que fazer exercícios. E o que é que acontece geralmente, né? O que eu observo durante esse tempo que eu estou dando essa disciplina? Que muitos alunos não vão fazendo os exercícios, ou vão copiando, ou vão fazendo de qualquer forma. E aí, quando chega a prova, querem estudar em cima da hora e não dá tempo. Porque custos você tem que ir aprendendo, ó, paulatinamente, aula a aula. Então, quem faz isso, geralmente tira de letra. Quem deixa para cima da hora, né? Não só nessa disciplina, né? Em outras. Mas tem disciplina que, se você deixar para cima da hora, você lê ali e tal e consegue sair bem. Em custos, não. Em custos, você tem que praticar, você tem que ler, você tem que entender. Então, o conselho que eu dou a vocês é seguir, né? Passei um exercício daqui para 8 dias, faça o exercício, tire dúvida nas aulas. Se você fizer isso, aula a aula, você não vai ter problema nenhum. Nenhum, vai passar mais que por média, né? Vai tirar muito mais que 7, o mínimo. Você vai tirar 9, 10 e vai aprender, né? Porque o importante não é a nota. Como eu sempre falo, o importante é aprender aquilo ali. Se aprender o mínimo, né, possível daquela disciplina, já vou ficar feliz. Agora, se sair da disciplina e eu não aprendi nada, aí não é legal, né? Cada disciplina ela tem que deixar alguma coisa, algum aprendizado. A gente não consegue absorver 100%, mas se a gente conseguir absorver a maior parte dos conhecimentos, ótimo, né? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês inicialmente é essa. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Márcio, eu sou professor da eu era, né, da Unabuco desde 2018. Eu vou falar então do grupo C, né? Eu estou no grupo C desde 2018.2,
E comecei lá na Nabuco e depois, desde o semestre passado, eu não sei mais se é passado ou retrasado, já não sei mais, né? Essa pandemia misturou aí as datas. Mas desde que a Nabuco fechou, né? Ficou apenas no EAD, né? Se eu não me engano. E os alunos da Nabuco foram para a Nassau. Desde esse período eu estou na Nassau. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e a todas a essa disciplina que é Contabilidade e Custos. Eu sou graduado em Contábeis lá na UFPE, fiz meu mestrado lá também em Ciências Contábeis na área de custos e agora eu estou terminando o doutorado também na UFPE e também em Ciências Contábeis. Deixa eu começar aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa agora, vocês que não me conhecem, que tem aí alguma dúvida sobre a disciplina que eu ainda não falei, pode perguntar aí, pode escrever aí no chat que eu estou olhando. Uma coisa que eu já ia esquecendo, né? A nota. A nota de vocês, ela vai ser sempre 0 a 10 para as atividades e 0 a 10 para a prova. Só que com pesos diferentes, né? Como se a prova valesse 0 a 8 e as atividades 2 pontos, somando aí 10. Só que eu trabalho com pesos. Então, a prova vai valer 0 a 10, só que com peso 8. E as atividades, elas irão valer 0 a 10 com peso 2. Ou seja, se você fizer todas as atividades passadas, você vai ficar com seus 2 pontos, precisando apenas de 8 pontos na prova. Né? Então, é só entregar, né? Quem já me conhece sabe que eu não exijo que o exercício esteja correto. Eu exijo que você tente fazer e entregue. Entregue o que conseguir fazer lá no nosso Google Sala de Aula, né? Que eu trabalho também com o Google Sala de Aula. Não sei se todo mundo conhece, mas eu já vou aqui deixar o código da sala, né? Para vocês. Quem não conhece, então baixe aí, né, o Google Sala de Aula, tanto no... Você também pode entrar pelo computador, né? Ele não só tem aplicativo, mas também tem site. Deixa eu só ver aqui qual é o código da turma de vocês. O Teams mudou um pouco, né? Agora a gente tem que admitir os alunos, tem que aceitar os alunos, entre outras mudanças aqui que eu já reparei. Então, a turma de vocês vão baixar o Google Sala de Aula. Quando vocês baixarem o Google Sala de Aula, vocês vão clicar em participar de uma turma. Aí, após participar de uma turma, ele vai exigir um código para vocês entrarem nessa turma. Aí o código eu vou escrever aqui, é o Esse é o código. Eita, acho que foi com erro. Deixa eu só confirmar aqui. Esse colchete não existe. Deixa eu só mandar de novo. É o segundo, tá? Que vale. ROSSACX. Esse é o código do Google Sala de Aula, tá bom? Então vocês já podem baixar e entrar na sala lá. Que todos os exercícios eu irei enviar. Para quem já conhece, vai ser tranquilo. Para quem ainda não conhece, também vai ser. Eu vou enviar todos os exercícios para lá e vocês podem me enviar a resposta, tirar a foto do caderno e me enviar, ou por Word, Excel, da maneira que você quiser. Não tem muito. Eu estou mandando aqui para Luiz, que eu tenho o WhatsApp dele, o código também, para se caso alguém faltar, não assistir essa aula, ou
não tiver entendido lá, eu mandei no WhatsApp também o código da turma, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, além dessas que eu tirei aqui de como vai ser o nosso processo, é só falar. Eu vou apresentar para vocês rapidinho quais serão os assuntos, qual será o livro, e em seguida a gente começa já com a nossa primeira aula. Começaremos pelo começo, né, pelas terminologias, bem devagar, né, bem inicial, bem com passos lentos, para que nada se atropele. É muito importante a gente fixar os conceitos iniciais, que eles vão servir lá na frente para outros conceitos mais complexos, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Gente, eu deixei em outro local o plano de aula desse ano, né? Vocês perceberam aqui tem 2020.1 ainda na Nabucco, mas eu irei mandar o atualizado, tá, para vocês, com as datas novas e tal. Essas datas aqui são todas antigas, então não preste atenção na data. Eu vou só mostrar para vocês os assuntos mesmo, né, para a gente saber quais são os assuntos e o livro. E ainda hoje eu envio para vocês o de vocês mesmos com datas corretas e tal. Só para a gente não perder, para não perder tempo procurando outro. Deixa eu ver se alguém falou algo, não. Se tiver alguma dúvida aí é só falar, tá? Então hoje, né, a apresentação do plano de aula e a terminologia dos custos, né? Vai ser aí a nossa primeira conversa sobre esse assunto, né, da disciplina. Estão perguntando se essa é a primeira aula. Sim, essa é a primeira aula. Então, hoje, né, a apresentação do plano de aula, estou fazendo agora, o assunto terminologia dos custos. Em seguida, né, veremos aí os métodos absorção, 3 aulas, porque tem bastante coisa para a gente ver. Exercícios, né? Depois dele vai ser método de custeio ABC, vocês vão entender o que é isso. Aí a gente faz a nossa primeira avaliação. Em seguida, teremos métodos de apuração, custeio variável e equivalentes de produção. Esses são os assuntos que veremos aí durante a nossa disciplina. E depois vem segunda avaliação, segunda chamada e final. Vou enviar tudo para vocês com as datas atualizadas. Alguma dúvida sobre os assuntos? Sim, os livros. Os livros. Os principais livros que eu utilizo são o Gerson, Contabilidade Gerencial, e o Contabilidade de Custos, do Eliseu Martins. Esses daqui são os 2 principais livros da disciplina. Temos também livros complementares, né? Todo livro de custo, ele tem os assuntos, então ele pode aí ser considerado complementar, se caso você não encontre os outros,
né? Um manual de contabilidade e análise de custos, contabilidade de custos, gestão em serviços, comércios e indústria. Mas não se preocupem, porque eu vou disponibilizar para vocês sempre o capítulo do livro, né? Então, entrem aí no nosso Google Sala de Aula, que vocês terão acesso a tudo, né? Lá não tem nada por enquanto, né? Mas eu irei enviar o plano de aula, eu irei enviar os capítulos dos livros, as atividades, tudinho por aqui. Então, como é que eu faço para entrar? Esse código aqui, ó, ROSSACX. Esse é o código para entrar na disciplina de custos 2021.1. Aqui teremos as atividades, que ainda está em branco. Pessoas, já temos bastante pessoas já, ó. Eita, já tem um monte de gente, né? Denis entrou. Edwin, eu não sei falar seu nome, se você puder me dizer. É Edwin mesmo, Edwin Henrique. Eudaiana, Grazi, Hanna, Jefferson, Iwan, pessoas com nomes diferentes. Luiz Henrique, Pedro Henrique, Sérgio Melo, Thalita Chaves e Valente Edu. Então temos aí vários alunos que já entraram. Se algum colega tiver dificuldade, aí vocês passem a dica aí, mas não tem dificuldade não. É só baixar o aplicativo, entrar pelo computador e digitar aí o nosso código, que vocês terão acesso à nossa sala de aula virtual no Google. Mas deixa eu só ver se vocês têm alguma dúvida. É isso mesmo, né? É Luan. Luan. Eu falei Yuan. Eu vi um Ui. Buscando. Deixa eu voltar aqui que eu vi um Ui. Ah, é Luan, é porque tá minúsculo, né? Ah, tá tudo minúsculo, na verdade. É Luan. Eu achava que era um I, porque achei que tava maiúsculo. Enfim. Luan. É com tio mesmo, é? Mas mesmo assim, ó, Luan com tio é a primeira vez que eu vejo, né? Geralmente o Luan que eu conheço é com N. De qualquer forma é diferente. Leandro também está entrando agora. Pronto. Vocês têm alguma dúvida sobre notas, sobre como vai funcionar, sobre... Enfim. Estão perguntando aqui... Tem algum grupo do quinto período? Eu acredito que Denis não é da turma, né, Denis? E aí você quer saber se tem algum grupo para se familiarizar com as novidades aí da turma, se alguém falar algum aviso. Fala aí com o Luiz, que ele é um dos representantes. Eu espero que ainda, né? É ainda Luiz, representante, né? Pelo menos era. Isso ainda, Márcio. Pronto, aí ele tá dando o número dele, então conversem aí. Quem Eu vou for passar o link do grupo aqui no chat, aí a turma que quiser entrar, pode entrar. Ótimo, então quem estiver escutando aí que não for da turma, vocês cliquem aí nesse link que é facinho, só clicar no link e entrar. E vamos dar início à nossa aula, né? Deixa eu ver quantos alunos já estão online. Temos 21 alunos online. Eu acredito, eu esqueci quantos alunos tem nessa turma, mas tem muito mais que 21, com certeza. De qualquer forma, essas aulas ficarão gravadas e eu disponibilizarei também lá no YouTube, no meu canal, essa aula aqui. Então, não se preocupe. E lá também no meu canal tem outras aulas de custos já gravadas, anteriores, né? Então, de períodos anteriores, se vocês quiserem lá rever. Pronto, o Luiz aí mandou o link, vamos dar início. Todo mundo presta atenção agora. Porque quem me conhece já sabe, quem não me conhece vai conhecer agora. Eu até estava falando disso com uns colegas, e eles diziam o seguinte: aula à distância, você não sabe se os alunos estão aí, se não estão, se eles estão assistindo, se eles estão no mudo. Comigo não tem isso, né? Eu vou
eu vou falar com vocês o tempo todo aqui. A gente vai se comunicar aqui o tempo inteiro. Né? Eu vou passando as aulas, eu vou explicando. Vou parando aqui para perguntar. Quiçá chamar alguém aqui para debater, brincadeira. Às vezes eu faço isso mesmo. Mas geralmente eu pergunto, né? E essa aula aqui, ela tem questões, né? A gente vai andando e vai tendo questões para vocês responderem. Então, fiquem ligados aí, né? A gente vai dar início agora. Apertem os cintos e vamos lá. Então, a nossa primeira aula, ela é de termos, conceitos, classificações e comportamentos dos custos. É uma aula bem conceitual, mas fundamental. Vocês precisam saber de primeira tudo isso, antes de qualquer coisa. Se vocês tiverem dúvidas nesses conceitos, nesses termos, vocês não vão conseguir resolver nenhum exercício. Eu digo isso com a clareza maior do mundo. Vocês não conseguirão responder, acertar nenhum exercício. Sabe o que é nenhum? Nenhum exercício de custo. Se você confundir o que é custo, o que é despesa, investimento. Então, se você confundir esses conceitos, você não consegue responder nada, você não acerta nada. Então, a primeira coisa, a base de tudo aqui, é você entender as diferenças desses conceitos e classificações. Então, se liguem nisso, né? E vamos lá para que vocês, se tiverem dúvidas, vocês perguntarem. Vocês já estão no quinto período, né? Alguns já estão mais à frente, estão voltando, talvez, para pagar essa disciplina. Então, vocês já ouviram falar em despesas, vocês devem já ter ouvido falar em gastos, em custos, mas será que vocês já sabem, né, as diferenças entre esses termos, entre esses conceitos, né, entre classificações dos custos, a gente vai ver lá na frente? Será que vocês já sabem? Então, é isso que eu quero saber de vocês agora. Vocês sabem quais as diferenças entre gastos, custos, despesas? Elas significam a mesma coisa? São sinônimas? Ou são conceitos diferentes? Elas confundem com desembolso, investimento, tem alguma similaridade? E perdas, o que seria? Deixa eu ver se alguém tá pedindo para entrar aqui rapidinho, enquanto vocês pensam aí. Tá, tem gente pedindo. Então, vocês aí. Quando a gente fala em... Eu vou ver se tem como mudar isso para quem clicar entrar direto, porque é solicitação para entrar. Eu posso não ver, mas vamos lá, depois eu vejo isso nas configurações. Gastos, custos, despesas, né, elas são palavras sinônimas ou dizem respeito a conceitos diferentes? E desembolsos, investimentos e perdas? Hanna já está pedindo aqui para relembrar. Se você está dizendo me relembra apenas gastos, então você sabe dos outros, é isso? Me fala aí. Não se preocupem não, viu, gente? De errar, de falar a metade. Eu quero a interatividade, eu quero que vocês participem. Para a gente não dormir, né? Então vocês... Hanna, poderia me dizer aí as diferenças entre custos e despesas? Oi, Márcio. Me corrija se eu estiver errada. Custos são Sim. tudo aquilo que está ligado à matéria, a matéria-prima, por exemplo, uma empresa que ela fabrica produtos de limpeza. Aí os custos que para fazer os custos direto, né? Tipo, todo mundo que está ligado, a mão de obra que está ligado diretamente nesse negócio, os custos com material para fazer aquilo, isso são custos. As despesas são outras coisas, por exemplo, a energia, aluguel, lugar, não sei exatamente. Mas, assim, eu não lembro se eu vi em outras aulas gastos. Aí, talvez tenha visto, mas eu não estou lembrando. Viu, eu tenho certeza que viu. Você vai ver que viu. Aí, alguém mais quer falar algo sobre essas diferenças entre custos e despesas? Hanna já entrou até na classificação de custo direto, também temos os custos indiretos, vamos ver tudo isso lá na frente.
Primeiro vamos ver de modo geral, depois a gente vai para essas classificações. Mais alguém já ouviu falar? Investimento. Investimento todo mundo já viu, né? O que seria investimento? Vamos, turma da Nassau, para conhecer vocês. Deem um nome, né? Como o povo diz. Luan, Edwin. Eu não vou acertar esse nome, mas ele disse que eu falei certo, né? Denis. Tô vendo o nome aqui que tá passando na minha time. Jefferson. E aí, que vocês lembram de investimentos? Luiz, Antônio. Tudo mudo, é. Eu vou passar, então. Ô, Márcio, eu poderia repetir? Travou aqui. Eu tô perguntando... De uma maneira bem simplória, eu posso dizer que investimento nada mais é do que aplicação de capital. De uma maneira bem simples, vamos simplificar assim, vamos dizer. Perguntou sobre investimentos? Isso. Eu acho que investimento seria, como o Antônio disse, a aplicação de capital, sendo que esperando um benefício futuro. Ótimo. E perdas? Já a perda, Posso dizer que são gastos imprevistos? seria como imprevisto, né? Involuntários, imprevistos, que você não Isso. espera tê-los. Exatamente, vocês estão demais. Então, gastos, minha gente, para ficar mais claro para vocês, é um termo amplo. Então, é como se o gasto ele fosse um guarda-chuva e abaixo dele estivesse despesa, tivesse custo, tivesse os demais. Então, a despesa é um gasto, o custo é um gasto, o investimento é um gasto. Então, tudo aquilo, né, que é a compra de um produto ou serviço que gera algum sacrifício para a empresa, ou seja, desembolso, que esse sacrifício seja a promessa de entrega ou a entrega de ativos. A promessa de entrega, né, a gente sabe que temos a conta clientes, a gente tem contas a pagar, então temos aí a promessa de entregas ou a entrega de fato de ativos, normalmente em dinheiro. Então, gasto é um termo amplo, é um termo genérico, é algo generalizado. É todo e qualquer sacrifício, tá? Por isso que ele diz assim que é um conceito extremamente amplo e que se aplica a todos os bens e serviços adquiridos. Já o desembolso é o fato de retirar o dinheiro mesmo do caixa, né? A saída de caixa, resultante da aquisição de um bem ou de um serviço. E ele pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada. Então, eu posso pagar antes, mas só receber depois o produto, né? Ou durante ou após recebê-lo. Então, temos aí o desembolso nessas três fases. Investimento, como os meninos explicaram aí muito bem, né? Qualquer gasto ativado em função da sua vida útil e atrelado a ele está o fato, né, da geração de benefícios em período futuro. Já o custo é um gasto também, né? Veja que sempre ele começa com um gasto, porque gasto é um termo amplo, envolve todos os conceitos. Então, o custo também é um gasto, só que é um gasto relativo a um bem ou serviço para produzir outros bens e outros serviços. Então, quando o Hanna fala da produção de produto de limpeza, né, a matéria-prima utilizada é um custo, porque ela está ali, né, se transformando, né, ela é um produto, ela é um bem, uma matéria-prima que está se transformando para produzir outro bem. Né? Então, a madeira se transforma para produzir mesa, cadeira. Então, a matéria-prima se transformando ali para produzir outros bens. Né? Um serviço também tem custo. Né? O serviço de dar aula na faculdade, ela não produz bens, mas ela presta serviços. Então, tudo aquilo
que está relacionado diretamente ou indiretamente com a produção ou com a prestação do serviço é considerado custo. Então, novamente, não é só o que é diretamente vinculado, mas o que é indiretamente vinculado à produção ou à prestação do serviço também. Então, custo é todo gasto relativo aí a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços, né, sempre diretamente ligados ou indiretamente ligados à produção de bens ou à prestação desses serviços, ou diretamente ou indiretamente. Né? E aí lá na frente a gente vai ver que custos diretos são esses, que custos indiretos são esses. Mas se está ligado ali à produção de bem ou à prestação do serviço, é custo. Então, o que é que seria despesa? É todo bem ou serviço consumido, direta ou indiretamente, para obter receitas. Então, despesa não é algo ruim, minha gente. Né? Eu tenho despesa, né? Eu tenho esse sacrifício, mas para obter receita, ou diretamente ou indiretamente. Então, quando eu pago a energia elétrica da área do setor da administração, quando eu... Deixa eu só admitir aqui. Quando eu pago o salário dos contadores, dos administradores, quando eu faço isso, eu estou tendo aí despesas. Por quê? Porque a contabilidade não está diretamente vinculada à minha produção ou à minha prestação do serviço. Agora, quando eu pego o caso da Nassau, por exemplo, que eu tenho professores, o salário dos professores é um custo para a Nassau, porque está diretamente vinculado à prestação do serviço. Quando eu pego a produção de biscoito, né, então a embalagem, a matéria-prima, né, o trigo, tudo isso é custo, porque está vinculado totalmente à produção, ao produto final. Então, sempre que tiver relacionado ao produto final ou à prestação do serviço, ele é um custo. Quando ele foge disso, o setor de contabilidade, o setor de administração, não está diretamente ligado à produção, à prestação do serviço, aí ele é uma despesa. Mas lembrando que despesa não é algo ruim, né? É algo necessário para obter receitas. Então, lembrem disso. Após todas essas discussões aí que a gente teve, marque a alternativa correta, né? Que representa aí, respectivamente, um investimento, um custo, uma despesa e uma perda. Eu não quero que ninguém fique aí sem responder. Eu quero ver todo mundo aí escrevendo a letra que acha. É normal um achar que é uma letra, outro achar que é outra letra, agora no início. Não se preocupem, mas eu vou dar um tempo aí para vocês pensarem, né, em me escreverem aí no chat. Escrevam aí qual letra é mais adequada para essa sequência de investimento, custo, despesa e perda. Pensem aí, eu vou dar um tempo para vocês me responderem. Já temos C, já temos D, já temos A, é isso? Temos aí uma briga entre C e D. Eu adoro quando vocês erram, não me levem a mal, é porque é com erro que a gente aprende, né? Quando você fica assim, eu errei aquela primeira questão, foi por conta disso, disso, disso. Aí você aprende, porque você vai, eita, era aquilo ali que o professor falou que eu não vou mais errar. Então temos aí o C e o D em briga. Ninguém acha que é A e B. Luan acha que é A, isso tem assim, A custo. Nessa questão, vocês vão marcar, né? Por exemplo, ele quer aqui um investimento, um custo, uma despesa e uma perda. Qual dessas letras representa exatamente isso, respectivamente? Vocês vão marcar aí a sequência correta.
Deixa eu esperar mais um pouquinho o pessoal responder, porque só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 respostas e mais de 20 alunos online. Vamos lá, gente. Qual letra que vocês acham aí que é a correta? Vamos lá, tô chegando mais. Luan disse que é a letra C. Marcos, olha aí, uma letra B apareceu. Marcos Miguel. Se for B, ó, só Marcos vai acertar, viu? Eu acho que a C tá ganhando. Tem a D também em segundo lugar. Pedro colocou D e depois corrigiu para A, né? Ah, então temos um A também. Temos uma A e uma B. Vamos ver aí qual é a letra correta. José Eduardo disse que é C, Karine C, Denis C. Vamos para a correção. Quem ainda está fechando, fecha aí, envia antes de falar. Najará, estão enviando aí ainda. Envia aí enquanto eu vou começar a correção, tá? Investimento, vamos lá. Compra de matéria-prima é um investimento? É. Tudo que tiver o ato de comprar é um investimento. Não é já um custo, né? A gente vai ver que não. Comissão de vendas é um custo? Teria que ser um custo. Não é isso. Comissão de vendas é uma despesa. Então, respectivamente, não é A. Porque ele quer um investimento, depois um custo. E aí, eu tenho aqui uma compra de matéria-prima, que é um investimento, mas em seguida eu tenho comissão de vendas, que é uma despesa. Então, letra A já está errada. Vamos para a letra B. Utilização de mão de obra. Quando você tem o termo utilização, né, quando eu já passo a utilizar a matéria-prima, quando eu já passo a utilizar a mão de obra, aí já é custo. Então, não é investimento. Então, a letra A e letra B estão erradas. Vamos agora para C e D. Aquisição de máquinas é um investimento? É, está correto. Aquisição de embalagens é investimento? É também, correto. Consumo de energia tem que ser um custo. É um custo? Aí eu vou colocar sim. Poderia ser despesa? Também. Então depende. É como ele não especificou se o consumo de energia é do setor de contabilidade, de administração ou da fábrica, então esse consumo de energia ele pode ser custo ou despesa. Então está valendo. Vamos considerar ele como custo, respectivamente. Vamos para aqui para D. Utilização da matéria-prima. Eu já falei lá em cima, né? Utilização é custo. Compra, Márcia, considere como investimento. Pode falar. só repete aí esse consumo de energia, que você disse que podia ser um ou outro, dependendo da utilização, porque cortou Isso. aqui para mim. O consumo de energia ele pode ser ou custo ou despesa. Se for do setor da produção, vamos dizer que você seja uma fábrica de celulares. Se for a energia da fábrica de celulares, né, daquele galpão lá, é custo. Já o consumo de energia do setor de contabilidade e administração é despesa. Porque o que é custo? Não é tudo que está, não é todo e qualquer sacrifício que está vinculado à produção de outros bens ou na prestação de serviços. Então, esse consumo de energia da fábrica é um custo e o consumo de energia do setor de administração, de contabilidade, seria uma despesa. Então, como aqui ele não especifica, e aí serve de dica para vocês, se tiver alguma questão dessa de sequência e tiver consumo de energia apenas, você pode considerar um ou outro. Nesse caso aqui não anula a questão porque ele quer um custo. Então, o consumo de energia é um custo. Nesse caso aqui pode ser um custo. Se tivesse despesa aqui, estaria correto também. Ele não especifica de onde é, então pode ser um ou outro. Minha dúvida foi justamente essa. É para confundir mesmo. Cascas de banana. Utilização da matéria-prima. Utilização da matéria-prima é sim um custo.
Então, as duas ainda estão corretas. Terceiro, remuneração do pessoal da contabilidade. Veja que aqui ele especifica, né? Remuneração do pessoal da contabilidade. Porque se fosse da fábrica, era mão de obra e era custo. Mas se é da contabilidade, é uma despesa, que é o que ele quer aqui em terceiro lugar. Vamos para a letra D. Comissão de vendedores ou de vendas é também uma despesa. Então, letra C e letra D está igual até aqui, está tudo correto. O que vai desempatar aí é a perda. Então, vocês, quem marcaram A e quem marcaram B, vocês acham que é letra C ou letra D? E vocês que marcaram C e D, querem mudar de alternativa? Geração de sucata é uma perda ou não? Estrago acidental de lote de material é perda ou não? É isso que vai diferenciar uma da outra. Graziele continua na D. Hanna, letra D. Ô, Márcio, Márcio, no caso aí da geração de sucata, ela pode vir ter algum custo, algum benefício para a empresa. Eu acho que não seria a perca, ela não. E sim a perca acidental do lote de material. É exatamente. Por isso que a resposta correta é letra D. Não é porque o estrago acidental do lote do material é uma perda. Já geração de sucata, minha gente, não é uma perda, porque o aluno... Quem é que está falando? Foi Marcos, eu botei letra B, mas eu não vi direito não. Eu tô sem o óculos. Marcos. Como o Marcos falou bem aí, a geração de sucata, ela não vai ser, ela vai gerar benefício para a empresa, né? Não vai ser uma perda, né? A empresa vai ter benefício com essa geração de sucata. Então, vamos considerar aí como... Deixa eu só aceitar aqui o pessoal. Boa noite a quem está entrando agora. Quem entrou agora não se preocupa que vai ficar tudo gravado, tá? Quem perdeu o início da aula vai ter acesso aí em vídeo. E peguem aí, entrem aí na sala virtual da gente, o Google Sala de Aula, que vocês vão ter acesso a tudo, a informação, a material, a tudo. Vamos dar continuidade, né? Depois que a gente viu aí bem as questões dos conceitos, deixa eu só revisar rapidinho. Gasto, desembolso, investimento, custo, despesas e perdas, né? A gente vai agora dar continuidade, mas vamos revisar rapidinho. Gasta tudo aquilo, né? Aquele sacrifício geral, genérico, né? Então, custo, desembolso, investimento, a despesa, tudo isso é um gasto, né? Mas aí cada conceito desse tem suas especificidades. Desembolso é a saída de recurso, de caixa, resultante da aquisição de um bem ou de um serviço. Investimento é todo o gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefícios que ele atribui aí futuramente, né, em períodos futuros à empresa. Custo é tudo aquilo, né, todo aquele bem ou serviço, todo aquele sacrifício, né, gerado aí na produção de bens ou na prestação de serviços que estejam diretamente ou indiretamente ligada a essa produção de bens ou a essa prestação de serviços, né? É só reconhecido como custo no momento da utilização dos fatores de produção. Então, a compra da matéria-prima, comprei matéria-prima, eu não posso considerar aquilo como custo, né? Aquilo ali vai ser um estoque, né? Então, esse investimento aqui que eu estou falando não é a conta investimento, né? É um termo investimento de modo geral, né? Comprei matéria-prima, deixei lá no meu estoque. Aquilo ali não vai me gerar benefício econômico futuro? Vai, mas ainda não é custo, porque ainda eu não utilizei, né? E muita gente cai em casca de banana, justamente por isso que eu coloquei essa questão, porque ó, há a diferença aqui entre compra de matéria-prima e utilização da matéria-prima, utilização da mão de obra, utilização da matéria-prima. Então, quando tiver utilização, é custo. Quando tiver simplesmente o ato de comprar, é um investimento que a empresa está fazendo. Ainda não é custo. E se, antes dela utilizar, por exemplo, a matéria-prima sofre aí um incêndio, uma enchente, que você não vai poder mais utilizar aquela matéria-prima. Então vai ser uma perda, porque foi algo involuntário, algo que você não esperava,
e que você não vai mais obter um benefício econômico com aquele material. Então, ele não vai ser mais um investimento, né? Ele vai ser perda. Então, é importantíssimo vocês saberem aí essas diferenças. O capítulo que eu vou passar para vocês sobre esses conceitos vai deixar claro, né, quando vocês fizerem a leitura, de todas essas diferenças existentes entre todos esses termos. Então é importantíssimo que vocês leiam o capítulo para tirar aí ainda dúvidas que restarem, né? Porque realmente às vezes vocês podem até se confundir em relação a um conceito ou outro. Mas tem casos que não dá mais para confundir, viu? Depois dessa aula vocês não podem mais confundir. Por exemplo, matéria-prima. Você não pode confundir mais, né? É um custo. Sem dúvida, assim, nenhuma. Você não pode mais ter qualquer tipo de dúvida em relação a isso. Deixa eu só ver aqui se eu consigo mudar essa questão da pendência. Temos 57 alunos aqui, ó. Então, Ô, temos professor, bastante pessoas. Oi, pode falar. eu vi aqui que Luiz colocou no chat que geração de sucata é custo. Só que eu estou confusa. Eu não entendi. Sabe por quê? Vamos imaginar uma fábrica, ela produz cadeiras e mesas. E aí a gente sabe que cadeiras e mesas tem um design, né? E aí vai sobrando aqueles pedacinhos de madeira. Não é isso? Aquele Sim, resto de madeira. Ou pode ser sim. qualquer sucata, ou qualquer sucata, dependendo da indústria. Aí imagina que a empresa junte isso no estoque lá, no espaço. E depois ela venda isso para uma pessoa que utiliza esses pedacinhos de madeira. Ela não está perdendo. Ela está ganhando, né? Gerando benefício com aquela sobra, aquela sucata. Então lembrem disso. Ela não é perda por isso, porque ela obtém aí benefícios com essas sobras. Eu estou dando o exemplo da madeira, mas pode ter outros exemplos aí. Alguém aqui trabalha em alguma indústria, trabalha em algum local que tenha sucata e que essa sucata seja repassada para terceiros? Alguém da turma? Professor, eu presto consultoria com meu irmão a uma empresa de celulose. Eles produzem caixa de papelão. E a sucata dele, eles fazem isso, né? Eles revendem a sucata. Só que em janeiro desse ano, teve um incêndio lá e queimou 90% da fábrica. E junto com ela foi Nossa, embora a sucata, né? Um exemplo de Aí perdas assim, real, né? É. ele tinha ganho e agora ele teve perca. Teve uma perda. Então, isso era sucata, essas caixas de... Não, além da matéria-prima, ele perdeu matéria-prima, perdeu as caixas prontas também, perdeu o maquinário e perdeu a Nossa. sucata. Ou seja... E por que houve um incêndio? Já descobriram? Porque assim, como é papelão, até tem algumas telhas que eles colocam daquelas de plástico para iluminar bem o ambiente. E o próprio sol fez pegar fogo. Nossa. Não foi nada assim, nem nada do tipo. Simplesmente o sol. Veja aí que exemplo legal. Legal no sentido não do incêndio, tá? Pelo amor de Deus. Legal no sentido de estar totalmente enquadrado no que a gente tá falando aqui, né? Qual era a sucata dele Porque quando ele faz o design das caixas, aí sobram os pedaços de papelão. Aí eles prensavam e vendiam acho que para reciclagem. Tá vendo? Justamente isso. Aí Edwin tá perguntando se o resto não se deprecia. Dificilmente, né? Porque no caso dessa sucata do papelão, ele vende rapidinho, né, Marcos? E no caso do exemplo da madeira, que eu dei também, ele já tem aquelas pessoas certas pelas quais ele já envia, né, essa sucata. E essas pessoas elas já têm o uso para aquilo ali. Às vezes, viu, a própria indústria reutiliza a sobra.
Então, ela se torna custo do processo, ela não se torna perda, nem muito menos despesa, né? Ela volta novamente como custo. Mas no caso que Marcos deu, aí virou tudo perda, né? Ele tinha produto finalizado, que eram as caixas, ele tinha a sucata, que eram os pedaços de papelão, ele tinha o maquinário, e ele perdeu, como ele falou aí, 90%. Então é uma perda gigante, porque nada disso vai gerar benefício econômico para ele, né? Se uma empresa ela produz caixas para vender, ela troca a caixa por dinheiro. Olha, toma aqui minhas caixas e me devolve dinheiro. Se nesse processo sobra papelão e ela vende para outras pessoas que também vai dar dinheiro para ela, ela está trocando restos de papelão, sucata, por dinheiro. Então isso é um custo do processo, não é perda. Muito menos despesa, porque não é despesa, porque não faz parte, né? Despesa ela não faz parte do processo de produção. Ela está alheia a isso, né? Então tudo que faz parte do processo ali de produção, da produção de caixas, é custo. Tudo que está fora disso vai ser despesa. E tudo aquilo que involuntariamente, esse termo involuntariamente é muito forte. Involuntário, que é uma coisa involuntária? Algo que eu não espero. Inesperado. Involuntário. Acho que foi Antônio que usou a palavra inesperada. Você não espera ter aquilo ali. Você não espera ter aquela perda. Então, perda está totalmente relacionada a isso. A um evento esporádico, inesperado. Né? Mas só que no caso dessa fábrica, professor, a consultoria que eu dou com meu irmão é na área de engenharia de segurança. Foi dito a ele já várias vezes que isso poderia acontecer e por ele não querer gastar só 50 mil reais colocando um sistema de incêndio, aí aconteceu o incêndio. Olha aí, é aquela coisa, né? O barato sai caro. Deixou de liberar 50 mil e perdeu muito mais. É por isso, minha gente, que despesa não é algo ruim, não. Eu estou reforçando isso porque, acho que vocês não, porque vocês já estão no 5º período. Mas, geralmente, quando as pessoas começam a aprender contabilidade, eles têm uma visão muito negativa da despesa ou do custo. Mas tudo isso é necessário para que ele obtenha receita, para que ele obtenha lucro. Então, muitas vezes é necessário implantar um sistema de qualidade, um sistema de segurança, né? Então, vocês estão vendo aí na prática. Eu gosto quando vocês trazem esses exemplos da vida real, porque vocês veem que o que eu estou falando aqui não é coisa de livro, é coisa da realidade mesmo, que as indústrias enfrentam dia a dia. Então, quando elas dizem assim, vou reduzir despesa, reduzir custo, ela vai reduzir ali onde é possível, porque realmente, às vezes, há desperdício. Estão desperdiçando energia elétrica, vamos fazer um mecanismo aqui para a gente não desperdiçar tanta energia? Vamos trocar aquelas máquinas antigas por outras novas, mais econômicas? Então, tudo isso pode ser pensado para reduzir custos e despesas. Não é simplesmente cortar custos e despesas. É necessário fazer um estudo, é por isso que nas empresas existe a controladoria, existem gestores que vão pensar além do operacional, aí você já junta custos com controladoria, com a área mais administrativa. Porque custos é uma cadeira que se vincula totalmente à parte interna da empresa, aos gestores, à controladoria, e também à parte de usuários externos. Quando a gente vê lá na linha da DRE custos, para usuários externos também que a gente está dando essa informação. Então, assim, veja que a cadeira é um assunto muito rico, que a gente tem muita coisa aqui dentro para aprender. Tanto que vocês têm 2 disciplinas, custos e análise de custos, porque tem muita coisa interessante para a gente aprender, isso é só o começo. Mas eu digo uma coisa a vocês, para quem chegou depois, aprendam bem esses conceitos, porque vai servir para vocês assim para a vida toda. Edwin entendeu essa questão da depreciação, o porquê essa sucata não vai se depreciar, porque tem ali a sucata, o resto de papelão ou o resto de madeira, e ele já vai dar um destino, já vai vender. Se ele joga fora, vamos dizer que ele jogasse fora, a depender da quantidade, poderia ainda ser considerado custo e não perda. Por quê? Existe a perda normal e a perda anormal.
né? O que seria a perda normal? Aquela perda já esperada do processo, que ela se chama perda normal, mas ela é incorporada no custo do produto. Para eu desenhar aqui a cabeceira de uma cama de madeira, eu vou ter que ter umas perdas aqui. Isso aí já faz parte do custo. Agora, uma perda anormal, onde eu perco aí por incêndio, por enchente, ou porque um funcionário errou no corte lá no desenho e perdi não sei quantas peças porque um funcionário errou aqui, ou a máquina deu um problema e saiu cortando tudo errado. Ou vou dizer mais para vocês, lembra daquele caso do suco, ADES, ou é ADES, ou é ADES, lembra do todinho que uma vez aí, uma bactéria, se eu não me engano, passou a se desenvolver em um lote e tiveram que recolher o lote. Então, tudo isso aí, ele não vai obter mais benefício econômico, né? É uma perda normal, né? Ele, além de ter manchado o nome da empresa, né? Se a gente for para algo mais além, que o marketing vai ter que trabalhar pesado para recuperar um pouco, ele vai ter que, não vai mais recuperar aquele custo que ele teve na produção daqueles produtos, porque ele vai ter que recolher todo os produtos do mercado, né? Porque senão o pessoal vai passar mal, pode até morrer, né? Se for uma bactéria aí séria. E o caso do Samsung, acho que foi o Note 10, se eu não me engano, o Note 9, que explodia do nada, que a Samsung teve que recolher tudo. Imagina o prejuízo. Então, assim, imagina o cuidado de segurança, de testes que ela teve que fazer para o Note 10 e tal, para recuperar a imagem, né? Porque teve muita gente que ficou com medo de comprar depois para não explodir, né? A marca ela perde um pouco da confiança e ela vai ter que recuperar tudo isso. Então vejam aí como é sério esse processo, né? E o próprio exemplo que foi dado hoje, né? Era melhor ele ter gastado os 50 mil com a segurança ou ter perdido 90% da fábrica. Só que muitas vezes os gestores eles não veem além, né? Não veem isso como um cuidado. Só estão pensando ali no presente. Então vou ter que não posso gastar agora, né? Vai ser um gasto muito grande, 50 mil reais. Eu não quero agora. Vou adiar até ter um incêndio. Poxa, porque eu não investi antes, né? E mantive ali a segurança, né? Contra incêndios e tal. Então veja como é sério. Futuros ou atuais contadores e gestores, né? Tudo isso a gente tem que pensar. Custos de fabricação. O que é que está ali, né, contido dentro de cada unidade, né, de cada produto feito, finalizado. Então aí eu tenho um exemplo de um carro, mas pode ser qualquer produto. Então temos aí o material direto, e sempre lembre dessas 3 setas, inicialmente, né? Materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos de produção. Então sempre lembrem dessas 3 setas. Vamos para o primeiro, materiais diretos, né? Ou matérias-primas. Tem livro que vai chamar de material direto, tem livro que vai chamar de matérias-primas, né? Então, as matérias-primas, elas são integrantes aí do produto. Aí ele fala do rádio instalado no automóvel, né? Esse rádio instalado seria aí um material direto. Lá na frente eu vou explicar a diferença do que é direto e indireto, né? Mas vamos ficar aí com o conceito apenas do material direto ou matéria-prima, que é facílimo, né? Se a gente pega lá o suco, né? O que é a matéria-prima? O próprio suco, né? O todinho, o líquido, né? Ali é a matéria-prima. Né? O açúcar é a matéria-prima. O chocolate do achocolatado é a matéria-prima. Então, mão de obra direta, o que é que seria? São os custos do trabalho, né? Aqueles funcionários que estão diretamente relacionados para a produção, nesse exemplo aí, do carro. Eles estão ali diretamente na montagem, né? Muitas fábricas substituíram pessoas por máquinas, mas ainda em algumas etapas do processo há pessoas responsáveis. Então, esses salários pagos a essas pessoas são chamados de mão de obra direta. Temos aí outra classificação, que é chamada, que muita gente esquece, que já caiu em prova do CFC e ninguém mais lembrava, porque esse momento é o único momento que vocês talvez vejam esses conceitos. Então é difícil, muitas vezes, de ficar até o final da disciplina,
Mas lembrem, né? Destaquem aí, marquem, porque ele pode aparecer uma vez ou outra aí em provas, né? Então, custos primários. O que seria custos primários? Nada mais é do que a soma de custos de matéria-prima com mão de obra direta. Então, gastei 50 mil de material direto e gastei 100 mil de mão de obra. Então, 150 seria os custos primários, que é a soma do material direto, matéria-prima, com a mão de obra direta. Já os custos de conversão ou transformação, né, tem livro que chama transformação, tem livro que chama conversão. Veja que tem o mesmo sentido, né? Está convertendo alguma coisa, está transformando alguma coisa. E que coisa é essa? A matéria-prima. Então, a mão de obra e o custo direto, ele transforma quem? A matéria-prima. Por isso que eles são, né, a soma deles é chamado de custos de conversão ou de transformação. Outros termos que a gente vê aí nas DREs da vida, né, são despesas com venda, ou despesas de marketing, ou com marketing, despesas administrativas, né, tudo isso, né, estão aí na DRE das empresas, no dia a dia. Né? Não adianta, porque eles estão ligados, veja, não adianta eu ter um marketing eficiente. Coloquei lá minha propaganda no Big Brother Brasil, Americanas. Eita, os pedidos são entregues em meia hora no máximo. Aí vai, tá aqui um cupom de desconto, aí vai, o Brasil todo comprando. E aí a Americanas não dá conta, atrasa meia hora, uma hora e meia, 2 horas, e não entrega naquele prazo prometido. Isso não é o que ela com certeza quer ou espera. Ela tem que se preparar para o boom de vendas. Então, tudo isso, né, o marketing tem que estar totalmente alinhado com a venda. Se ela está aumentando o marketing agora, está investindo pesado no programa nacional, assistido por milhões de pessoas, então ela tem que se preparar para isso. Né? A Avon e outras que estão vendendo X, Y, estão lançando tal produto. Bota para produzir. Não está fazendo propaganda? Se estão fazendo propaganda é porque eles esperam vender mais. Se eles esperam vender mais, o estoque tem que aumentar daqueles produtos que eles estão divulgando em maior peso. Então, tudo isso, né, tem que estar alinhado. Custo, setor de custos, né, setor de produção, setor de venda com setor de marketing. Tudo isso tem que estar bem alinhado. E as despesas administrativas, né, tudo aquilo relacionado à parte administrativa da empresa, a parte organizacional, né, todos aqueles ligados à gestão da empresa. Então, temos aí os custos e as despesas. Né, isso vocês têm que separar. Então, os custos do produto incluem material direto, mão de obra direta e custos indiretos de produção. E as despesas incluem despesas com marketing, com venda e administrativa. Nos exercícios, vocês vão ver sempre que vai estar tudo misturado. Vocês têm que saber o que é despesa e o que é custo. Senão, vocês não vão acertar as questões. Por isso que a gente está enfatizando tanto nesse começo a diferença entre eles. Pergunta para vocês. Quais dos seguintes itens podem ser considerados despesas em vez de custo numa indústria? Então, quais dos seguintes itens? Então, não é apenas um, né? Quais? Tem mais de uma resposta aí para vocês. Quais são as letras corretas? Quais são os itens que são despesas e não custos? Vou dar um tempo aí para vocês responderem. E aí, pessoal, qual a letra? Graziele, Pedro, só a letra A, Pedro. Eu já dei a dica que tem mais de uma, né? Graziele, B e E. B é o que? Impostos de propriedade.
e comissões de vendas. Só um minuto, tá? Deixa eu só ver aqui o negócio. Luan está em dúvida na letra A, Bruna A, B e E, Pedro não entendi, Marcos B e D, Carlos B e E, Jefferson B e E, tem muito B e E, B e D, A, B e E, vamos ver aí, vou botar aqui de novo. Vamos lá. Quem ainda não mandou, pode mandar aí ainda. Quais são, né? Depreciação de equipamentos da fábrica, ou de fabricação. É despesa? Eu acho que seria se fosse a manutenção desses equipamentos, e não a depreciação dele. Veja, Pedro que falou aqui que é a letra A, Hannah A e B. Quando a gente vê, eu não escolhi esses exercícios aqui à toa, não. Não se preocupem em errar. É bom, inclusive, o erro agora para vocês entenderem a diferença. Depreciação, quando a gente vê, eita, é despesa, porque até o momento que vocês aprenderam depreciação era despesa, não é isso? Só que veja a continuação. Depreciação de equipamentos de fabricação. Tudo com T maiúsculo mesmo, que estiver relacionado à produção de outros bens ou na prestação de serviços é custo, inclusive a depreciação de equipamentos de fabricação. Agora, se fosse depreciação do cargo do setor da administração, aí seria despesa. Então, eu não sei quem falou agora, se foi Marcos, a manutenção de equipamentos da fábrica também é custo. Tudo que for da fábrica ou relacionado à produção dos bens é custo. Vamos combinar isso, aí não tem erro. Porque sempre as questões de concurso do CFC vai colocar o nome fábrica, fabricação, produção. E aí você já sabe direto que não é despesa. Veja, então, depreciação de equipamentos de fabricação é custo. Impostos de propriedade em sede da empresa. Custos de materiais diretos é custo. Na letra B, vamos deixar em stand-by. Custos de energia elétrica para atender a produção. Letra D também é custo e não é despesa. Por quê? A energia elétrica é para atender a produção. E ele quer saber o quê? Quais são consideradas despesas. Então, letra D também não é. Letra A e letra D com certeza não é. Letra C também não é, porque material direto é custo. Comissão de vendas é. Então, a certeza que a gente pode ter aqui de cara mesmo é letra E. E a resposta correta é B e E. Porque letra A, C e D são custos. E aí, polêmicas? Entenderam agora? Vocês colocaram outras letras. O que a questão queria e a explicação? Me digam aí. Tudo tranquilo, Luan, Bruna, Marcos, Pedro, Hanna. Tranquilo, professor, foi entendido. Jefferson acertou e Carlos também, BE.
Luan também, BE. E Graziele também, BE. Então, os demais, se liga nisso. Sempre que tiver fabricação, sempre que tiver produção da fábrica, aí vocês já sabem que é custo de cara. Porque está relacionado à produção de bens. Então, na nossa vida existe, né, os comerciantes que já compram produtos acabados, né, isso, o mercadinho da esquina. E vendem produtos acabados. Eles compram lá lotes de feijão e vendem feijão. Só isso. Os fabricantes ou as indústrias, eles compram matérias-primas, produzem e vendem produtos acabados. Então ele compra lá a matéria-prima do papelão, celulose, acredito que seja celulose, né? Eles produzem aí a caixa de papelão e vendem produtos acabados, que é a caixa. Então veja aí que os fabricantes eles têm mais etapas. Adivinha em quem a gente vai focar nessa disciplina? E geralmente em quem os autores focam? Na indústria ou nos fabricantes. Porque os comerciantes, a DRE deles é mais simples. Você sabendo essa aqui, você sabe essa. Então a gente vai focar na mais completa, que é a das indústrias, que é a dos fabricantes. E uma dica, assim, embora o livro ele foque muito em indústria, né, na produção de bens, a gente não pode esquecer que custos também estão nos serviços. Então, na Sal, na Apvida. Então, todo mundo que presta serviço também, né, dentro desse setor, há os custos. Né? E quais são os custos? Tudo aquilo que está relacionado diretamente ou indiretamente à prestação dos serviços. Então, lembrem disso, né? Não é só produto, serviços também entram, né? Se englobam. Então, aqui é um trecho do ativo circulante do comerciante. Temos ali o caixa, os clientes, né? Os recebíveis, despesas antecipadas, estoques de mercadorias. Já no fabricante, nós temos caixa, recebível, despesas, e no estoque a gente tem 3 tipos de coisas diferentes. As matérias-primas, os produtos que estão em elaboração ainda, né, não estão ainda acabados. E, por último, temos aí os produtos acabados. Então, eu pego ali a celulose, deixo lá estocada, matéria-prima. Eita, acabou o período e ainda eu não finalizei a caixa, ela está ali ainda pela metade. São considerados produtos em elaboração. Produtos acabados são aqueles que já estão prontos para venda, né? Como o próprio nome já diz. Então, matérias-primas são estoques para a produção. Produtos parcialmente concluídos são os produtos em elaboração. E os produtos acabados são aqueles que já estão prontos, né? São aqueles produtos antes da venda. Aqui a gente iniciaria já com a coisa mais cálculo, com a coisa mais... Eu vou pular tudo isso para a gente ver na próxima aula, porque eu quero continuar com a parte conceitual. Então, eu vou continuar com a classificação de custos, né? Custo fixo, custo variável, custo direto, custo indireto. E aí vou fazer o quê? Vou passar o capítulo para vocês. Vocês vão ler o capítulo, vão trazer as dúvidas na próxima aula. E aí a gente continua com aquela parte lá que eu pulei, porque aí fica mais organizado as ideias de vocês. Alguém está pedindo para entrar. Então vamos lá. Vocês saberiam, antes da explicação, falar, né, a respeito dos custos variáveis e custos fixos? Na cabeça de vocês, o que é que seria, né, o custo variável, o que é que seria o custo fixo? Quais as diferenças entre eles?
Com certeza, Hanna, vai ter mapa conceitual. Vai ter mapa conceitual dessa. Porque esse capítulo, por exemplo, é bem conceito, né? E aí eu vou pedir um mapa conceitual já para a próxima semana, né? Vou mandar o capítulo e pedir um mapa conceitual para vocês organizarem esses conceitos, porque são muitos conceitos. E aí vocês precisam ler, organizar. O mapa vai ajudar vocês aí a sintetizarem o capítulo, né, e organizar esses principais conceitos, né, porque é muita coisa. Veja, o custo ele pode ser fixo, variável, mas ele também pode ser direto e indireto, né? Então, primeiro eu gostaria de saber se vocês conseguiriam me explicar agora, antes de eu mostrar aqui o slide ou da minha explicação, se vocês conseguiriam me explicar com antecedência o que é que seria o custo fixo, o que é que seria o custo variável para a contabilidade de custos. E aí? Quem quiser falar com o microfone, fala. Quem quiser escrever, escreve. Na opinião de vocês, já chegou um aqui, deixa eu ver. O celular tá chegando atrasado, só um minuto para eu ler aqui. Eu acho que custo fixo, professor, poderia ser algo que você teria que pagar todo mês, tipo, com as contas da empresa, tipo água, energia, salário de funcionários. E os variáveis poderia ser tipo uma manutenção que você tem para fazer em algum maquinário para fazer. Aí seria os variáveis. Necessariamente não tem que ser todo mês, mas quando necessário. Por aí. Mas eu vou detalhar melhor para vocês entenderem. Jefferson também foi por essa linha. Quem foi que falou agora? Marcos, né? Jefferson também foi por essa linha, né? Custo fixo seria algo que todo mês é certo. E Hanna colocou fixo seria salário, energia, e variável seria comissão. Mas comissão é despesa. Salário ele pode ser custo, né, se for relacionado à produção, ou despesa, se não for. E salário, uma curiosidade, ele pode ser fixo e ele pode ser variável, né, não? Se uma pessoa recebe por hora trabalhada, quanto mais horas ele trabalhar, mais ele ganha. Se a Márcio, pessoa... Oi. uma dúvida. No caso, a comissão, quando eu coloquei, eu pensei na parte do comercial. A parte comercial também que está ligado, ela ligado a, não ligado diretamente na matéria-prima, mas ligado na área lá de trazer as receitas. Ela pode ser considerado custos ou despesa? Essa área comercial na área de vendas, né? Isso. O produto ele já está pronto, então ele não participou nem direta nem indiretamente para a finalização do produto, concorda? Ah, agora sim. Então ele não é custo, ele é uma despesa, comissão de vendedores, porque o produto já está pronto. Vamos lá para os conceitos. O custo fixo é aquele que não varia em termos totais, qualquer que seja o comportamento do nível de atividade. Deixa eu traduzir isso para vocês de modo bem simples. O custo fixo é aquele, eu vou falar bem simples, depois a gente vai ajustando esse conceito, tá? O custo fixo é aquele que não varia, independente de você produzir uma unidade da caixa de papelão. Vou pegar o exemplo da caixa de papelão. Uma caixa de papelão ou 1000 caixas de papelão. O custo fixo, ele não varia independente do nível de atividade. Esse nível de atividade é o nível de quantidade mesmo de produção. Então, o que vocês me falaram, aí tá certo. Aquele que é certo,
como é aquele que seria certo todo mês, né? Ok, por exemplo, o aluguel. Essa empresa ela tem um aluguel de, deixa eu ver aqui, 50 mil, aí que está muito alto, mas tudo bem. 50 mil reais por mês. Então, se ela tem um custo de 50 mil reais por mês, todo mês ela vai pagar aquilo. Independente, aí faltou só isso, Jefferson, que após essa aula aí você já incrementa para ficar bonito. Ele vai manter, né, o valor dele, ele é fixo, né, ele não vai variar esse valor, independente do nível de atividade. Então, se você produzir uma caixa de papelão, 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas, 5 caixas, você vai pagar o mesmo aluguel. Você não vai variar o aluguel, vai? Não. Agora, no variável, né, o que seria o custo variável? É aquele que altera em termos de valor total com a variação do nível de atividade. Ou seja, quanto mais caixas eu produzo, mais o custo variável aumenta. Então, matéria-prima é um custo variável? É. Porque quanto mais caixas, mais matéria-prima eu vou utilizar. A energia elétrica seria variável? Sim. Seria variável, porque quanto mais eu gastar lá de máquina, né, o maquinário ficar ligado, mais energia elétrica eu vou gastar naquele mês. Só que, se a empresa... Depende. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Se a empresa tiver Se um ela tiver um contrato... sistema de placa. Não, só ele pegar, investir em placa solar, acabou. Se ele, de vez de ganhar, ele vai, além de economizar no custo de energia, ele também pode ganhar da CELP, por Sim, estar produzindo a energia também para eles. tudo isso aqui, né, que a gente der como exemplo, vocês nunca podem considerar um exemplo fixo. Por exemplo, energia elétrica, ela pode ser fixa. Se a empresa, por exemplo, ela fizer um contrato com a CELP, né, e aí ela paga um valor. Tem empresas que fazem contrato com a CELP. Então, vamos dizer que ela paga um valor fixo se ela gastar até X quilowatt. Então, isso seria energia, um custo fixo. Agora, se ela paga, na medida que ela utiliza mais energia, ela paga mais, aí seria variável. Então, o que seria, resumindo, o variável e o fixo, né, de modo total, tá? Não por unidade, não o quanto ela paga por unidade, mas o quanto ela paga de modo total. Seria, no variável, quanto mais ela produz, mais esse custo variável aumenta, aí seria variável. Fixo, quanto mais ela produz, independente dela produzir mais ou menos, aquele custo é o mesmo, é fixo. Então veja que agora temos aí os dois conceitos. E veja que os dois estão ligados, minha gente, para facilitar para vocês, à quantidade produzida, ao nível de atividade. Né? A diferença entre custo variável e custo fixo está no nível de atividade ou quantidade produzida. Já a diferença entre direto e indireto está na alocação dos custos às unidades. Tem alguém aqui falando. Essa história de aceitar para mim é nova. Eu não sei se é do sistema novo ou se é do... Eita. Tem que ainda aceitar aqui, ó. Eu não sei se é do sistema novo ou se é do meu que está configurado, porque eu nunca vi isso. Não, pelo menos até agora, não. Todas as aulas estão assim, professor. Então foi mudança mesmo do Teams. Teams mudou, né? Ele sempre vem com as novidades. Uma novidade nova, né? Como diz os brega funk. Os brega funk. Ai, ai. Falei até igual as músicas, né? Os brega funk. Vamos lá. Continuando. Já vimos a diferença entre fixo e variável. Gostei aí da participação de vocês. Vamos agora. Se tiver alguma dúvida no fixo e no variável, pode perguntar. Porque agora eu quero perguntar a vocês a diferença entre o indireto e o direto. O que é que vocês... Será que isso é para saber se o aluno está online assistindo a aula mesmo?
É algum sistema aí, viu? Novo. Temos aí o custo indireto e o indireto. Para vocês, qual que seria a diferença entre o direto e o indireto? O que é que a gente considera um custo direto? O que é que a gente considera um custo indireto? Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo o nosso carro. Porque no carro, essas 3 setas aqui, ó. O material direto e a mão de obra direta, esses dois aqui, eles são chamados de custos diretos. Já o restante, o que não se enquadrar no material, né, na mão de obra, é chamado de custo indireto. E aí, para vocês, qual que seria essa diferença? Por quê? Esses dois são chamados de custos diretos e o que não tiver dentro dele é chamado de custo indireto. Jefferson disse que o custo direto é quando algo já tem um valor definido. Digamos que sim. É um caminho. Alguém mais? Digamos que sim. Alguém mais tem aí um conceito para custo direto ou indireto? Não. Então veja, a diferença, né, entre custo direto e indireto está na alocação. A diferença entre custo fixo e variável está na quantidade produzida, né? Se aumenta, se permanece constante. Se a quantidade não varia, independente do valor, quer dizer, se o valor não varia, independente da quantidade produzida, ele é fixo. Produzi esse mês 20 caixas, no outro produzi 30. Mas vou pagar a mesma quantidade de aluguel, então ele é fixo. Veja que a quantidade varia, né? O nível de atividade varia, mas o valor é o mesmo, então ele é fixo. Já aqueles valores, né, que vão variando com matéria-prima, mão de obra direta, né, variam de acordo com o aumento ou a diminuição da produção, eles são chamados de custos variáveis. Produzir mais caixas esse mês, custo variável, né, porque o custo aumenta. Produzir menos caixas, custo menor. Veja que ele é custo variável porque ele aumenta ou diminui de acordo com o aumento ou a diminuição da produção. Então, a diferença entre custo fixo e variável é na produção. Já a diferença do custo direto e indireto está na alocação dele, na facilidade de alocar os custos. Então, quando eu tenho aqui material direto, a porta, né, esse carro aqui tem 2 portas. Então, eu sei que tem 2 portas. Quanto é que custa cada porta? Se eu souber, é direto. Porque eu sei exatamente o valor daquilo, né? Quando o Jefferson coloca aí o valor definido, ok, eu já sei qual é aquele valor ali. O carro, ele tem 4 rodas. Quanto é que custa cada roda dessa completa? Quanto é que custa cada pneu? Então, eu sei o quanto custa facilmente. Então, ele é chamado de custo direto. Por que a mão de obra é direta? Porque eu sei o quanto é que eu pago por hora para aquele funcionário. Então, eu sei o quanto aquele funcionário vai receber no final do mês claramente. Então, é direto. Já os custos indiretos, eu não sei o quanto dele, total, vou destinar para cada produto, cada unidade de carro. O custo do aluguel, por exemplo, da fábrica. Quanto é dos 50 mil que a empresa paga por mês de aluguel? Eu vou pegar esses 50 mil e vou distribuir para as 10 mil unidades de carros produzidas. Como é que eu vou fazer essa divisão? Vou pegar lá os 50 mil de aluguel e dividir pelos 10 mil carros? Não é assim que funciona. Então, assim, não é tão simples saber o quanto desse custo, né, eu posso inserir, por exemplo, em cada carro. Então, esse custo de aluguel, por exemplo, será um custo indireto de produção. Não é tão simples destinar esse custo para as unidades. Se eu quiser fazer isso,
né, na contabilidade de custos, a gente tem o que a gente chama de rateio dos custos. A gente vai ter que utilizar isso, né, e utilizar um critério específico e tal. Então, quando isso ocorrer, a gente chama esse custo de custo indireto. Tem lá um supervisor na fábrica. Esse supervisor, ele fica lá supervisionando a fábrica inteira. O salário dele lá é gigante. Só tem ele lá. Tá lá produzindo 15 mil carros, 10 mil carros e o supervisor único lá. Ele tá olhando tudo. Quanto desse salário vai ser destinado para cada carro desse? Porque é um custo. Quanto é que vai ser destinado? Né? Como é que vai ser atribuído às unidades produzidas? É difícil, né? É mais complexo. Então, esse custo de supervisão é indireto por isso. Então, veja, né, que a gente tem que prestar atenção aí nessa facilidade ou dificuldade de alocação dos custos. Jefferson está perguntando, no caso de um produto, teria uma fórmula para ter esse valor final? Sim. Quando eu mostrei lá o plano de aula, né, a gente viu que temos vários métodos de apuração de custos. Temos o método absorção, temos o método variável, temos o método ABC. Então, vamos aprender nessa disciplina vários métodos de custear cada produto desse. Né? Então, não se preocupe que vocês vão aprender como é que vocês vão custear utilizando métodos diferentes. Né? Porque existem métodos diferentes. Existem métodos que a legislação permite e tem métodos que a legislação não permite, como a gente vai ver aqui. Quando as empresas utilizam, elas utilizam mais para modo gerencial, né? Algo que não é exigido por lei, é mais para tomada de decisão. Mas por lei, né, a lei exige alguns métodos específicos. Mesmo que eles não sejam os melhores para tomar decisão, é o que a lei exige. Então a gente vai estudar aqui, durante a disciplina, vários métodos. Né? Mas para Jefferson e demais, aprender a fazer, a calcular o custo dos produtos, o custo unitário, o custo total, o custo de produção do período. Para calcular tudo isso é necessário a gente saber todos esses conceitos. É por isso que eu disse desde a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu falei hoje, né, no início da aula, foi que aprendam bem esses conceitos. Porque para calcular, né, utilizar esses métodos, vocês vão ter que saber desses conceitos. Então, vocês vão ter que saber o que é custo, o que é despesa, porque despesa não entra no cálculo dos métodos de custo. Veja, métodos de apuração de custo. Só que os exercícios, eles colocam despesa com não sei o quê. Às vezes não tem lá o nome despesa, mas é uma despesa. Você tem que saber que é uma despesa. Tem lá salários da contabilidade. Não tem despesa com salários. Tem lá salários do pessoal da administração. Aí você tem que saber que aquilo ali você tem que excluir da sua vida. E se você está apurando os custos de produção de carro, ou da fábrica de papelão, ou da fábrica de biscoito, aquele salário ali não entra no cálculo. Então, por isso você tem que saber a diferença de custo e despesa, por isso você tem que saber a diferença de fixo e variável. Por quê? Porque no método do custeio variável, você só vai considerar custos variáveis. Então, você tem que saber o que é custo fixo e o que é custo variável, senão você vai misturar tudo. E aí, se você considera algo que não deveria considerar no cálculo, o que é que vai acontecer? Vai dar errado. E aí você me pergunta, vai ter alternativa lá na prova para esse meu erro? Vai. E se você não classificar corretamente, você vai errar. E não é isso que eu quero, né? Então, vocês vão ter que saber muito bem esses conceitos, que não são difíceis, não. São fáceis, né? Mas às vezes pode confundir, por isso que vocês têm que ler o capítulo que eu vou enviar, para que vocês não confundam, né, na hora que a gente for fazer outros exercícios. Então, a diferença, né, entre indireto e indireto é essa. No direto, né, eu sei exatamente o quanto custa cada unidade. Quanto custou cada pneu, quanto custou cada porta. Eu sei, né? A empresa sabe. Já o custo indireto de produção, eu não sei exatamente o quanto daquele custo total vai ser distribuído para as unidades que estão sendo fabricadas. Seja de carro, de papelão, de biscoito, de cadeira, de mesa. Eu não sei o quanto, né, daquele valor total eu vou distribuir. Então, ele é indireto, por isso. Se não entenderam a diferença, é só perguntar aí que eu volto à explicação.
Para a gente finalizar a aula, né? Porque para um primeiro dia é muita coisa, como Najara falou aí, eu preciso falar disso aqui para vocês, né? É também de variável e fixo, né? Uma observação aí bastante interessante, que vocês precisam saber também desses conceitos. Aí, quando eu acabar a aula aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou enviar para vocês lá no Google Sala de Aula. Quem não baixou ainda, baixa, ou quem não entrou ainda, entra e coloca o código da turma, porque lá eu vou colocar o plano de aula, vou lançar também o capítulo e vou já lançar o exercício para vocês enviarem, né, entregarem de hoje a 8. Lembrando que tem prazo, né? Qual será o prazo? Sempre antes, né, do início da aula. Ou seja, de hoje a 8, antes do início da aula, sei lá, 6 horas da noite, 6h30 da noite, é o prazo para entrega. E aí, se entregar atrasado, o Google vai me dizer que você entregou atrasado, né? Não vai ter só metade, você vai ter direito a metade dos pontos se você entregar atrasado. Então, faça de tudo aí para entregar nesses 8 dias, né? Para que você não perca os pontos. Ah, não entreguei nada de exercício, vou deixar para entregar lá no final da disciplina. Eu permito. Só que você não vai ter a mesma quantidade de pontos de quem entregou semana a semana no prazo. Por quê? Quando eu passo um exercício, eu sempre corrijo esse exercício. Então você já vai ter vídeo, vai ter tudo corrigido já. Aí você vai entregar tudo no final da disciplina e vai ter o mesmo ponto de quem fez, de quem tentou durante a disciplina, não. Quem entregar no prazo vai ter a pontuação completa. Quem não entregar no prazo, perde metade dos pontos. Quem deixar para entregar tudo no final, vai ter mais pontos do que aquele que não entregar de jeito nenhum, mas vai ser metade. Quem não entregar de jeito nenhum, né, vai ter 0 em atividades. E por incrível que pareça, viu? Muita gente fica com 0 no final porque só confia na prova. E semestre passado, né, teve alunos que não entregou uma atividade, nada. Na prova eu tiro 8 ou 7 e passo. Só que na prova tirou nota baixa. E aí não tinha nenhuma atividade para salvar. Então o que eu recomendo a vocês, façam as atividades. Não confiem apenas na prova. Mesmo a prova sendo em casa, viu? Teve gente que tirou nota baixa da cadeira de análise. Porque é aquilo, né? Às vezes confia que vai fazer na hora e aí não dá tempo, não acerta, ou acha que é uma coisa e não é, né? Em cursos tem disso. Então, aprendam, né? O principal aqui é tentem fazer, aprendam, que é o mais legal, né? Vocês não perdem tempo e aprendem a disciplina corretamente do jeito que deve ser, entregando os exercícios e tirando dúvidas. Vamos finalizar aqui com essa continuação do variável e do fixo. Vocês devem olhar para o variável e o fixo de modo total e de modo unitário, né? Vamos ver se vocês conseguem compreender o que eu estou falando até o final. Custo variável pelo total. Aquele conceito que eu dei lá no início foi pelo total, né? Por isso que ele diz assim, ó. O custo variável se altera em termos de valor total, com variações no nível de atividade. E aqui também ele falou em termos totais. Porque em termos unitários, o comportamento dele é diferente. Vamos ver isso. Para ligação, vamos dizer que você paga pela quantidade de minutos falado, né? A Oi, a Claro, a Vivo, enfim. Então, quanto mais minutos falados, maior vai ser a sua conta. Veja aqui esse gráfico. Falei 1 minuto, paguei R$10. Eita, muito caro, né? Falei X minutos, paguei um valor bem maior. Então, quanto mais você falar, mais caro é a sua conta. Isso é o variável pelo total, né? O total da sua conta vai ser maior de acordo com os minutos que você falar, né? Se for menor, paga menos. Se for maior, paga mais. Vamos agora analisar outra coisa. O custo variável por unidade, ele não muda, ele é fixo. Vamos dizer que o pacote que você fez com sua operadora seja de 10 centavos por minuto.
é 10 centavos por minuto, não muda. Unitariamente, um minuto é 10 centavos. Estão entendendo? Não muda. Se você falar 1 minuto, você paga quanto? 10 centavos. Se você falar 2 minutos, você paga quanto? 20 centavos. Então, veja, no total, 20 centavos, ele está aumentando, né? Quanto mais eu falo, mais aumenta. Mas no valor unitário, é o mesmo. O valor por minuto não é 10 centavos? Só que em valores totais, ele aumenta com o aumento dos minutos. Entenderam isso? Então, o valor variável por unidade, ele não muda. O valor variável pelo total, ele aumenta ou diminui de acordo com, neste caso aqui, os minutos falados. Já o custo fixo total, ele é único. Vamos dar o valor aí do aluguel. Ou se você tem uma conta mensal que você paga X reais, 60 reais por mês e pronto. Independente dos minutos que você fala. A operadora diz assim, ó, minutos ilimitados. Você paga 60 reais por mês e os minutos são ilimitados. Então, você só vai pagar 60 e pronto. Independente do número de ligações que você vai fazer, o valor sempre será o mesmo. Então, isso a gente chama de custo fixo total, né? O custo fixo total seu vai ser de 60 reais. Agora, divida esses 60 reais pelo número de ligações que você fez. Ora, eu paguei 60 reais, independente da quantidade, né? Se eu fizer uma ligação só, eu paguei 60 reais. Se eu fizer 2 ligações, eu paguei 30 reais por ligação. Mas veja como esse número é enganoso, né? Ele diz que você pagou 30 reais por ligação, né? Ou seja, o valor fixo unitário vai ser 30. Mas vai ser a mesma coisa. No final das contas, no total, você paga 60 do mesmo jeito. Se você pagou 60 e fizer 60 ligações, você paga R$1 por ligação. Ou seja, bem baixo o custo fixo por unidade, né? R$1. Só que você paga os mesmos 60. Né? Mas o que a historinha aqui diz? Que pelo total, o custo variável muda proporcionalmente com o número da quantidade. E o custo fixo não é afetado por essa alteração no número de atividade, né? Na quantidade produzida ou no número de minutos falados. Já por unidade, o custo variável é o mesmo, permanece constante, e o custo fixo cai com a elevação no número de atividades e vice-versa. Então é isso que ele chama de comportamento dos custos. Isso é o que ele chama de comportamento dos custos. Esse é o assunto. Vocês já viram bastante coisa, né? O outro tópico que o slide traz é custo misto, né? Um custo ele pode ser fixo e depois ele se tornar variável? Pode. Uma operadora ela diz assim, ó, você paga 60 reais para gastar aí 2.000 minutos. E você tem 2.000 minutos para gastar. Após 2.000 minutos, você vai pagar 20 centavos por minuto. Ou seja, nesses primeiros 2.000 minutos, o custo é fixo. E a partir daí vai ser variável, né? Quanto mais você gastar, mais você vai pagar de acordo com os minutos que você gastar. Então, esse custo a gente chama de custo misto, né? Ele diz aqui, se sua taxa mensal de energia elétrica for de 40 e seu custo variável for de 3 centavos por quilowatt, se seu nível de atividade mensal for 2.000 kWh, qual será o valor da sua conta de energia? Então, você paga uma taxa fixa de 40 mais 0,03 por quilowatt-hora nesse exemplo. Então, sua conta vai ser R$100. 40 da parte fixa e 60 da parte variável. Esse tipo de comportamento a gente chama de custo misto, que nem todos os autores trazem, mas é bom a gente falar. Então, eu vou parar aqui, né? A gente falou hoje, para recapitular, os conceitos de custos, né? A gente falou dos conceitos de custos, de despesa, de investimento, quais as diferenças entre eles. A gente falou aí depois de todas as diferenças de custo fixo para custo variável,
de custo direto e custo indireto. A gente falou de custos mistos, né? Então, que muita gente chama de custo semifixo, semivariável. Então, aí vimos bastante conceitos. E qual é a tarefa de vocês, né? A tarefa de vocês vai ser ler o capítulo e tentar entender o máximo possível, né, desses conceitos. Porque aí vocês entenderem o máximo possível desses conceitos, vocês não vão ter dificuldade nos próximos assuntos. Entendido, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar a lista de presença. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? Consegui aqui baixar a lista de presença. Deixa eu só confirmar aqui se tá todo mundo, tá? E fiquem de olho no Google Sala de Aula, porque no Google Sala de Aula eu vou lançar, como eu falei, todo o material. Então, se não for hoje, no máximo amanhã de manhã. Mas fiquem de olho lá. Quem não entrou ainda, entre com o código, né? Porque aí vocês vão ter acesso, né, a tudo, né? A todas as informações da disciplina.